Sim, já nascemos novas criaturas. Que tema maravilhoso, né? O nosso versículo inicial de hoje está em Gálatas, capítulo 6, verso 15. Vamos ler. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Maravilha. Glória a Deus. Igreja abençoada, povo santo, amado, eleitos do Pai, perfeitos em Cristo, mais do que vencedores para a glória de Deus. Meus amados irmãos, o tema de hoje ele é fundamental para entendermos a graça e é um alimento sólido, bem sólido, né? É bom que você esteja com a sua mente preparada para receber essa palavra, porque a gente sabe que a graça em si, de maneira geral, ela é um alimento sólido, né? Nossos estudos sempre são alimentos espirituais sólidos. Né? Não se trata de leite, como Paulo disse, né? Paulo aos Coríntios, leite vos dei de beber. Né? Não, em graça não se trata disso. Graça é alimento sólido. Só que há alguns alimentos que são mais sólidos ainda. Né? E o de hoje é esse tipo de alimento maravilhoso, delicioso, mas tem que estar realmente bem preparado na sua mente para você entender essa palavra, né? E essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, ele é, por assim dizer, é uma continuação do estudo passado, né? Na verdade, nós até iríamos trazer hoje um outro tema, mas em função das perguntas e comentários que recebemos do estudo anterior, que aliás vai estar embaixo do vídeo no YouTube, sempre nós deixamos em todos os nossos vídeos, quando vocês veem a gravação do vídeo no canal no YouTube, você sempre encontra o link do estudo anterior embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tá? Então o estudo de hoje ele é uma continuação, sim, em função das perguntas que recebemos, das dúvidas, dos comentários. Então achei por bem continuar o assunto de semana passada, né? Trazendo mais uma vez à tona esse entendimento das novas criaturas. Né? Nós já falamos desse assunto, claro, algumas vezes, tem estudo no nosso canal já sobre isso, mas hoje eu quero rememorar alguns pontos, né? E responder a alguns questionamentos dos irmãos. E como eu disse, é um alimento sólido, esteja preparado, tá? Se você de repente está começando em graça agora, se você ficar chocado com alguma coisa, tenha paciência, amado, aguarde. Sabe, as pessoas têm esse costume, muitas vezes, de ouve uma coisa, não gostou, achou estranho, achou errado, já taxa logo de falso profeta, isso está errado, é heresia. Calma, acalma o seu espírito, acalma o seu entendimento. Tá? Se por acaso alguma coisa realmente você ouvir, puxa isso aqui, calma, acalme-se e veja os contextos. Tá? Nós vamos aqui ao longo do nosso estudo, certamente recomendar outros estudos e todos esses estudos vão estar, o link desses estudos, vão estar, os links, né? Vão estar embaixo do vídeo no YouTube. Então é só você ir lá no link, assistir, para você se aprofundar, tá bom? Então, vamos caminhar, né? Então nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando uma revelação tremenda. Vamos ler de novo. Gálatas 6,15. Vejam só. Pois nem a circuncisão, ou seja, nem o fato de ser hebreu, de ser judeu, israelita, nem a incircuncisão, ou seja, nem o fato da pessoa ser gentio na carne, isso não é coisa alguma. Observe bem que tremendo isso aqui. Inclusive, algumas pessoas ficaram chocadas. Alguns estudos atrás nós falamos, né? Gente, não existe judeu e gentio para Deus. Não existe mais isso. E as pessoas ficaram chocadas. Como não existe? O judeu é o povo de Deus. Não, o judeu foi o povo de Deus. Agora o povo de Deus é a igreja, é o Israel celestial. Então você vê que, carnalmente falando, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Isso não importa se é hebreu, israelita, se é gentio, né? Se é etíope, brasileiro, português, americano. Isso não importa. O que importa é ser uma nova criatura. E é o que nós, filhos de Deus, somos. Aliás, nós, como diz o tema, né? Nós já nascemos novas criaturas. Por que isso? Mais uma vez, vamos caminhar, amados, hoje bem devagar, tá? Até mais devagar do que eu costumo ser. Hoje eu vou ser um pouquinho mais, para a gente mastigar bem esse alimento. Por que nós afirmamos que já nascemos novas criaturas? Por que afirmamos isto? Porque nós já nascemos depois de toda a obra consumada.
todas as promessas, todas as profecias escatológicas, tudo já foi consumado. Então nós já nascemos depois de tudo feito, depois da graça plenamente estabelecida. Então veja, os irmãos da igreja primitiva, eles nasceram ainda debaixo do pecado, né? Então eles nasceram antes da cruz e eles viveram a transição da lei para a graça, do velho aion, né? Aion no grego é período de tempo, é uma era, né? Então da antiga era para a nova era. A antiga era se tratava da era de Adão e de Moisés. Nós explicamos isso bem no estudo anterior, tá? Existem alguns conceitos que eu não vou me aprofundar hoje, porque eu já falei na semana passada, tá bom? Então, a era anterior era o período, vamos dizer assim, de Adão e de Moisés, ou seja, do pecado e da lei. Como nós costumamos dizer, o pecado e a lei trabalhavam juntos, andavam de mãos dadas, né? Por quê? Porque o pecado veio pelo pecado do primeiro homem, entrou no mundo, então entrou a morte, e a lei veio para dar força ao pecado, né? É o que o apóstolo Paulo diz, a lei é a força do pecado, tá? Então, as pessoas que viviam antes da cruz, antes de Jesus morrer para cumprir toda a lei, né, para satisfazer tudo que a lei exigia, as pessoas que nasceram e viveram aquele período, elas nasceram debaixo de condenação, debaixo da lei, debaixo do pecado, debaixo e submetidas ao império das trevas. Na cruz, o Senhor morreu e ele inaugurou o 7º dia. E assim as pessoas viveram a transição, né, daquela lei para a graça. Porém, o período da cruz e da consequente ressurreição de Jesus até a vinda de Jesus no ano 70 foi um período de transição que, metaforicamente, nós chamamos de madrugada do 7º dia. A madrugada do 7º dia foi nesse período, né, onde a lei já tinha sido cumprida, já estava obsoleta, Jesus já tinha cumprido tudo, o fim da lei é Cristo. Porém, a lei ainda era lembrada no templo. O templo de Jerusalém estava de pé. Então, a criação do Senhor ainda estava submetida àquela vergonha, àquela maldição, em especial depois da cruz. A lei seguiu o seu rumo ali. Ou seja, o templo estava lá funcionando, as abluções, né, que eram os batismos, né? As abluções, os dízimos, os sacrifícios, e os sacerdotes, sumo sacerdote, tudo aquilo funcionava. Apesar de Jesus já ter feito a obra na cruz. Então foi um período de transição da lei para a graça. Até que Jesus veio no ano 70 para trazer juízo sobre Israel, destruir aquele templo, destruindo definitivamente a lei em suas práticas. Primeiro ele a cumpriu e a tornou obsoleta, né? Ele cumpriu tudo na cruz, então o sentido original da lei foi cumprido ali. E aí tudo que a lei exigia, tudo foi satisfeito pela morte do Cordeiro de Deus. E depois o Senhor veio para acabar com ela de vez na prática, destruindo aquele templo e livrando os filhos de Deus e a criação de todo aquele mover do império das trevas. Porque aquele templo de pé era ainda um resquício do império das trevas que estava ali de pé. Tá bom? Então, Jesus veio no ano 70. Se você quiser entender isso, a gente vai deixar o link embaixo desse vídeo no YouTube, como estamos deixando em quase todos os nossos vídeos recentemente, né? O link do nosso estudo de escatologia consumada. São vários estudos. Se você quiser entender a vinda de Jesus no ano 70 depois de Cristo, é só você assistir a esses estudos, o link vai estar embaixo do vídeo no YouTube. Então, quando Jesus veio, ele concluiu tudo. Foi a revelação dos filhos de Deus. O que é a revelação? A revelação é retirar o véu. Então o véu foi totalmente, né, como ele foi, né, rasgado quando Jesus morreu, né, só que o templo continuou de pé, então esse rasgar do véu, ou seja, o véu foi rasgado, mas os filhos de Deus ainda estavam antes do véu. Em que sentido? No sentido de que aquele templo estava de pé, como eu acabei de falar. Então a lei ainda estava sendo praticada ali, estava manchando a criação, o império das trevas ainda estava funcionando naquele templo. Tá? Então, quando o templo caiu e Jesus veio em juízo, houve a total revelação dos filhos de Deus, como Paulo fala em Romanos, no capítulo 8. Então, houve a total revelação, os filhos de Deus tiveram o caminho aberto da graça plenamente. Então, a criação foi totalmente liberta e deu lugar a uma nova criação. Tá? E nós temos estudos sobre isso aí, inclusive na nossa playlist de escatologia consumada, para você entender que nós já vivemos uma nova criação. Então a nossa experiência como igreja, nós que nascemos depois de toda essa obra consumada, obviamente a nossa experiência, irmão, é diferente daqueles irmãos. Então eles se tornaram novas criaturas,
né? Porque eles eram velhas criaturas antes da cruz. Jesus morreu, matou o velho homem. Logo, ao matar o velho homem, ele tornou os seus filhos novas criaturas, automaticamente, instantaneamente. Então, eles foram tornados novas criaturas. Nós não, nós já nascemos novas criaturas. E ao longo do estudo hoje, você vai, obviamente, compreender isso um pouquinho melhor. Então, um dos questionamentos que as pessoas nos mandam muito em relação a esse assunto é o seguinte: Cristiano, você diz que nós já nascemos novas criaturas porque já nascemos depois da vinda de Cristo, depois da graça consumada, já nascemos no 7º dia estabelecido. Perfeito. Mas vem cá, a gente não tem que aceitar a Jesus para ser nova criatura? A gente não tem que crer no sacrifício de Jesus para ser uma nova criatura? Veja bem, essa é uma pergunta pertinente, por quê? Porque esse é um entendimento que o sistema religioso impôs na mente do povo. Vocês estão percebendo? É o sistema que impôs isso aí. Esse é um raciocínio do sistema, que diz assim, olha, para você receber o que Jesus fez na cruz, você tem que, por seu livre-arbítrio, né, escolher Jesus, né, aceitar Jesus, como se Jesus fosse qualquer coisa. Como se Jesus fosse um cafezinho. Ah, você quer um cafezinho? Aceita aí ou não? Não, amados, não existe esse negócio de livre-arbítrio para a salvação, livre-arbítrio para pertencer a Deus. Você não encontra esse conceito na Bíblia. Muito menos esse negócio de aceitar Jesus. Onde tem isso na Bíblia? Não tem isso aí. Vocês entendem? Por livre-arbítrio, a pessoa escolher aceitar Jesus, você não encontra isso na palavra. Sabe? Mas o sistema inventou isso. Para você receber o que Jesus fez na cruz, você tem que, por seu arbítrio, aceitá-lo e crer no seu sacrifício, reconhecer Jesus como Senhor. Aí o que ele fez na cruz vem para a tua vida. Amado, você vai ver que isso não faz nenhum sentido à luz do Evangelho. Nenhum. Vamos caminhar que você vai entender isso aí. Tá? Então, o fato de ser nova criatura não tem absolutamente nada a ver com aceitar Jesus. Eu já disse isso, né? No nosso estudo passado, e até no nosso 14º estudo de escatologia consumada, né? Todas as coisas, se eu não me engano, o tema é esse. Todas as coisas já foram renovadas. Nesse estudo também eu falo sobre ser nova criatura, sabe? Então, não tem nada a ver, você vai observar essa coisa de, eu tenho que crer no sacrifício de Jesus. Isso não existe, amado. O ser nova criatura foi algo instantâneo com a morte do velho homem. O que tornava o povo velha criatura era o velho homem vivo. Vivo em que sentido, Cristiano? Vivo do ponto de vista de ser um agente de condenação. Porque a carne, ela era um agente de condenação junto com a lei, né? Porque por meio de Adão entrou o pecado no mundo, como eu falei no início, e por meio de Moisés veio a lei para diagnosticar o pecado e imputar a condenação no homem e trazer a morte, não só física como espiritual. Tá claro isso aí, né? Tá? Então, a carne como agente de condenação, ela foi destruída. O velho homem foi destruído na cruz. Ele foi aniquilado na cruz. O diabolos. Tá? Quando Paulo fala em diabo, ele fala da carne. Né? Quando ele fala, não deis lugar ao diabo, você vai lá no contexto, você encontra Paulo se referindo ao velho homem. Tá? Então, a pessoa isola o versículo, não deixe lugar ao diabo, não deixe o espírito mal entrar na tua vida. O Paulo não está falando disso, amado. Para você entender a Bíblia, é bom você ver o contexto. No contexto, ele fala do velho homem. Ou seja, não deixe o velho homem atuar, não dê lugar para a carne. É o que Paulo está falando ali. Tá? Então, o velho homem ele foi um agente de condenação junto com a lei. Jesus cumpriu a lei e matou o velho homem. Então, a condenação acabou. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a carne morreu na cruz. Então nós já nascemos com a nossa carne morta para Deus. A carne morta no sentido de que ela não é mais um agente de condenação eterna. A carne, ela pode trazer consequências más para essa vida atual. Por isso a luta contra ela, porque se você viver na carne, você desagrada a Deus, você entristece o Espírito Santo, aquela coisa toda. Isso acaba trazendo consequências para a tua vida, né? Consequências ruins para a vida terrena atual e também no seu galardão. Tá? Então é bom você lutar contra a carne. Só que a carne não tem mais o poder de retirar você da vida eterna. Entende? Porque ela foi aniquilada, o velho homem morreu. Então nós já nascemos com o velho homem morto. Ele está vivo aqui só como um invólucro, ele está vivo biologicamente, mas ele morreu para Deus. Se ele morreu para Deus, logo o perdão eterno está liberado.
Entende? Logo, não tem condenação sobre a nossa vida. Então, nós já nascemos novas criaturas, já nascemos sem condenação e já nascemos sem estar debaixo do pecado. No estudo anterior, nós nos aprofundamos nisso, tá? Então, ser nova criatura é você não estar mais submetido a Adão e à lei. Então, antes da cruz, as pessoas estavam, como eu já disse, em Adão e condenadas pela lei. A partir da cruz, os eleitos, os filhos de Deus, passaram a estar em Cristo. Então, estar em Cristo, amado, é você não estar mais submetido à carne. É você não estar mais no primeiro Adão. Você vai ver no estudo de hoje que há dois Adões, o primeiro homem e Jesus, o último Adão. A gente já vai explicar bem esse conceito, tá? Então, quando as pessoas estavam antes da cruz, elas estavam no primeiro Adão, debaixo da condenação, do pecado que a carne trouxe e da condenação da lei. Jesus aniquilou o velho homem e o povo de Deus, então, passou a estar nele, em Cristo, não mais em Adão, porque Adão morreu na cruz. Então, vamos ver o que é estar em Cristo no contexto. Porque, mais uma vez, as pessoas pegam um versículo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Elas isolam do contexto e dizem, estar em Cristo é você aceitar Jesus aqui na igreja. Estar em Cristo é você reconhecer o sacrifício de Jesus aqui na nossa igreja. Você vai passar um óleo, vai ser batizado, vai tomar santa ceia, vai fazer acontecer. Aí você vai estar em Cristo. Você vai ver que o contexto não tem nada disso. Então, se você isola um versículo, você pode criar qualquer coisa ali. Na Bíblia é assim, você pega um versículo, você isola, você cria qualquer conceito. Agora, quando você vê o contexto, você vê que não é bem assim. Vamos ver então. 2 de Coríntios, capítulo 5, versos do 14 ao 19. Vamos ler. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim? Presta bem atenção nisso, amados. Se um morreu por todos, eu já vou explicar mais à frente o conceito de todos. Tá? Não se apegue nisso agora, eu já vou explicar mais à frente. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Veja só. Ou seja, a morte de Jesus fez com que todos os seus filhos morressem. Então, o velho homem de todos os filhos de Deus morreu, né? Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o que Jesus fez? Você já percebe aqui que foi algo instantâneo. Ele morreu, logo ele matou todos os velhos homens, ou todo o velho homem dos seus filhos. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá vendo? Você morreu para a carne para viver para Deus. O conceito é esse, né? 16. Observe o 16, que ele é o contexto do 17. Por isso que eu falei do contexto. Olha o 16. Por isso, daqui por diante, olha só, amado, o que é estar em Cristo? A ninguém conhecemos segundo a carne. Percebeu o que é estar em Cristo? É não mais ser reconhecido como Adão. Percebeu? Por que a ninguém conhecemos segundo a carne? Porque o velho homem morreu na cruz. Então nós não estamos mais em Adão. Logo não conhecemos a ninguém segundo a carne. Pegou? Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, que foi Jesus de Nazaré, agora, contudo, já não o conhecemos desse modo. Ou seja, nós não olhamos mais para Jesus como nazareno, porque o velho homem de Jesus morreu na cruz. Percebeu? Agora veja o 17, que é o versículo muito isolado aí pelo sistema religioso. Pelo que, se alguém está em Cristo... então está muito claro agora o que é estar em Cristo, não está? Está claro ou não está? Se alguém está em Cristo, ou seja, se não está mais no velho homem, você está em Cristo. A ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos como o velho homem, porque o velho homem já morreu, é o que Paulo está falando aqui. Então agora estamos em Cristo, não mais no velho homem. Percebeu que estar em Cristo no contexto não tem nada a ver com aceitar Jesus, reconhecer sacrifício e tomar santa ceia, passar óleo, fazer campanha, se batizar nas águas. Percebeu que não tem nada a ver com nada que o sistema prega aí? É só você ir no contexto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, ponto. As coisas velhas passaram,
O que são as coisas velhas? Tudo do velho aion, tudo do velho pacto. Tá? Templo, pecado, condenação. Percebe? Todo esse contexto. E a carne, o velho homem. Passou. Poxa, amado, mas claro que isso é impossível. Eis que tudo se fez novo. 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, graças a Deus, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Percebeu o que é estar em Cristo? É estar reconciliado com Deus, consequentemente com Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. 19. Ele especifica o nível da reconciliação. Olha só. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos. Pegou aí? O mundo aqui no grego é cosmos. A ideia de cosmos é uma união, é algo universal. No caso aqui, o sentido é da criação. A criação foi reconciliada, consequentemente, os filhos de Deus também o foram. Tá? Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo a criação e, obviamente, no sentido geral, os filhos de Deus, porque né, o conceito aqui são os filhos de Deus terem sido reconciliados. Mas a criação também. Aí ele diz, não imputando aos homens as suas transgressões e os seus pecados. Está vendo? Deus não imputa mais o pecado. Por quê? Porque a lei foi destruída. O velho homem foi destruído. Então, por isso, o pecado não é imputado mais. Ou seja, o velho homem ele não é mais um agente de condenação. Percebe? O velho homem ele traz consequências más para essa vida atual, como eu já disse. Então, ele pode trazer consequências para essa vida atual e, claro, pode, como consequência disso, afetar também o galardão. Tá? Eu não vou entrar muito nisso hoje, que nós já explicamos isso no outro estudo. Então, ele pode afetar isso. Então, nós lutamos contra ele porque viver no velho homem você desagrada a Deus, obviamente, você entristece o Espírito Santo. Claro que a gente não quer isso. Mas o velho homem ele não é mais um agente de condenação. Por isso está escrito aí, não imputando aos homens os seus pecados. E nos encarregou da palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação é o quê? É você dizer para o Filho de Deus que ele já foi reconciliado com Deus. Percebe? Essa é a palavra da reconciliação. Para que aí sim, através da revelação da palavra, o entendimento, a mente do Filho de Deus venha se reconciliar, venha entender a sua posição em Cristo. E aí, mentalmente, o Filho de Deus se reconcilia com o Pai. Mas ele já está reconciliado na prática. Só que para muitos filhos de Deus, essa reconciliação não está na mente deles, porque eles não entendem a posição deles em Cristo, não entendem a graça, não entendem o Evangelho. São religiosos, entendem? Então, quando você chega e diz a palavra da reconciliação, que é o que estamos pregando hoje, né? A palavra da reconciliação, então a mente do filho é reconciliada, o entendimento dele recebe essa palavra e ele passa a entender a sua posição em Cristo, entender que ele já é nova criatura, já nasceu, no nosso caso, né? Nós que já nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos novas criaturas, porque já nascemos com o velho homem morto. Esse é o ponto, meu irmão. Ser nova criatura é você não ter mais o velho homem na sua vida como um agente de condenação. Para Deus, o velho homem está morto. Tá? Vamos continuar. Mas Cristiano França, então quer dizer que eu não tenho então que aceitar Jesus para ser uma nova criatura, para ser salvo, né? Claro, não existe nem esse conceito, como eu disse, de aceitar Jesus. Eu não tenho que reconhecer o sacrifício dele para ser salvo, não. Eu já vou explicar isso com mais profundidade. Tá? Para ser nova criatura também não. Você já o é, porque ele já matou o velho homem. Vamos entender uma coisa, abençoados, com muita calma. Adão e Jesus, veja bem, eles são personagens análogos. São dois Adões. O primeiro Adão, velho homem. O primeiro homem da velha criação. Jesus, o último Adão, é o primeiro Adão, o primeiro homem da nova criação. Vocês estão entendendo? Eles são análogos. Vamos observar isso na palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, observe bem, foi feito em alma vivente. Ou seja, ele é criação, ele é da terra. O último Adão em espírito vivificante. Pegou?
Quantos Adões você observa neste versículo? 2 Adões. O primeiro homem, o primeiro Adão, foi o primeiro homem da criação antiga. Jesus, o primeiro da criação nova. 2 Adões. Como sendo eles 2 Adões, como eu disse, eles são análogos. O que significa isso? Significa que o resultado da obra dos dois, do primeiro Adão e do último Adão, de Adão e de Jesus, trouxe o mesmo efeito. Percebe? Por que Adão e Jesus, os 2 Adões, por que eles são análogos? Mais uma vez. Porque o resultado da obra dos dois trouxe o mesmo efeito, a saber, afetou toda a boa semente, a obra do primeiro homem e a obra do segundo Adão, né? A obra de ambos afetou toda a boa semente de Deus, todos os filhos da salvação instantaneamente. Veja, o que Adão fez, ele fez e contaminou todos os filhos de Deus. Sim ou não? Sim. O que Jesus fez, então, sendo ele análogo ao primeiro homem, também o que ele fez descontaminou, por assim dizer. Tá? O que ele fez foi, o primeiro homem trouxe morte, trouxe condenação, Jesus trouxe vida e trouxe salvação. Você entendeu? O conceito dos 2 Adões, repito, eles são análogos, porque o resultado foi semelhante, trouxe o mesmo efeito instantâneo. É nesse sentido que eles são análogos. Tá? A obra dos 2 Adões foram semelhantes neste sentido. Porém, um foi para o mal, o outro para o bem. Um para a morte, o outro para a vida. Um para a condenação, o outro para a salvação. Mas o efeito foi o mesmo no sentido de que todos os filhos receberam instantaneamente o que eles fizeram. Percebeu? Vamos caminhar nesse conhecimento? Veja só o que Paulo fala aqui. 1 Coríntios 15, 22. Porque, assim como olha só, amados, todos morrem em Adão. Eu já vou explicar o conceito de todos, já já. Todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados. E já foram, né? É porque aqui eles estavam ainda no período de transição, a morte ainda não tinha sido vencida, etc. Tá? Enfim, mas agora já está consumado. Então, eu posso até ler, todos já foram vivificados em Cristo. Assim como todos morreram em Adão, todos já estão vivos em Cristo, todos os filhos. Tá? Percebeu aqui a analogia dos 2 Adões? O efeito da obra dos dois, que contaminou a todos, só que um para a morte e outro para a vida? Percebeu? Agora eu vou fazer uma pergunta crucial, e eu quero que você preste bastante atenção nessa pergunta, porque ela vai parecer meio tola, mas na verdade não é. Preste bem atenção. As pessoas dizem que você tem que aceitar Jesus para obter o que ele fez na cruz. Você não viu isso em momento nenhum na Bíblia. O sistema é que diz. Tá? E crer no sacrifício, e passar óleo, fazer campanha, enfim, aquela coisa toda. Tá? Então você tem que aceitar Jesus, crer na obra dele, para ser nova criatura, para ser salvo, etc. Ou seja, para receber o que ele fez no Calvário. É que o sistema diz. Se Adão e Jesus são análogos e são 2 Adões, eu pergunto para você, alguém precisou aceitar Adão para nascer já uma velha criatura? Raciocina, devagar, vamos lá, vamos bem devagar. São 2 Adões. O trabalho, a obra de ambos trouxe um efeito instantâneo. Um para a morte, outro para a vida, um para a condenação, outro para a salvação, um para o pecado, outro para a graça, perdão eterno, etc. Tá? Alguém precisou aceitar Adão? Pensa aí. Alguém precisou crer na obra de Adão para obter de Adão o que ele fez, o primeiro homem? Então a pessoa nascia lá antes da cruz, alguém vinha pregar, olha, você tem que aceitar Adão para você ser velha criatura. Veja, parece uma bobagem, né, uma coisa, mas não é não, observe. Porque se
Eles são análogos. Então, se para você receber o que Jesus fez, você tem que aceitar Jesus na igreja e crer no sacrifício, na pregação do pastor, etc, etc. Para você receber o que Jesus fez e ser uma nova criatura, então para as pessoas serem velhas criaturas, elas tinham também que aceitar Adão. No entanto, ninguém foi perguntado se queria aceitar Adão ou crer na obra de Adão. O que Adão fez foi instantâneo, meu irmão. Percebe? Então, o que Jesus fez também foi instantâneo. Então não tem sentido a pessoa, o Filho de Deus, nascer nesse mundo. Ele nasce velha criatura. Olha só como isso não faz sentido. O Filho de Deus nasce velha criatura. Aí está lá, velha criatura, velha criatura. Se ele morre, perde a salvação. Que é um conceito que não existe na Bíblia. Mas tudo bem. Aí ele teve a sorte de ouvir uma pregação na igreja, receber um convite, né? Na igreja, coisa e tal. Aí ele, aceitei Jesus. Agora sim eu sou nova criatura. Aí tudo que Jesus fez vem para a vida dele. Qual é o sentido disso? Foi instantâneo. Jesus morreu, todos morreram. Você está entendendo o conceito? Adão pecou, todos pecaram. Percebe? Agora, antes da gente continuar a leitura, uma leitura muito importante para esse entendimento, eu quero explicar o conceito de todos, tá? Inclusive, em nosso canal nós temos um estudo sobre as duas sementes. Pesquisa aí para você estudar. Eu recomendo muito que você estude, que você assista a esse estudo e estude esse assunto, tá? Sobre as duas sementes. Veja bem, o conceito de todos aqui, quando Paulo fala todos, sempre é todos os filhos de Deus. E por que Paulo fala todos? As pessoas raciocinam e interpretam todos como sendo 100% da humanidade, individualmente. Mas não é. Porque existem duas sementes, a semente boa e a semente má. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, né, que é a carne, né, ou seja, são nascidos apenas da carne, não do espírito. Tá? Os vasos de honra e de desonra são duas sementes, está percebendo, né? Tá? Então, quando Paulo fala todos, ele não está levando em conta os filhos da perdição, porque, amado, na metáfora bíblica, o filho da perdição, ele é, por assim dizer, uma erva daninha. Não tem a metáfora que Jesus falou das duas sementes, do joio e do trigo? O joio, ele pode até se parecer com o trigo, mas ele não é trigo, ele é erva daninha, ele não entra na conta. Mas, Cristiano, por que Paulo fala todos? Todos os homens. Porque, veja bem, amados, o sentido de todos que Paulo fala é no sentido de etnia. Ou seja, não eram só os israelitas segundo a carne. Percebeu? Eram todos os tipos de homens. Por quê, Cristiano? Porque dentre todas as etnias havia e há filhos da salvação. Vocês estão entendendo o ponto? Antes havia aquele conceito, aquele pensamento que só os judeus é que eram os filhos, né? Só os israelitas. Mas Paulo diz que nem todos que são de Israel são israelitas naquela época, nem todos eram israelitas, ou seja, nem todos eram filhos de Deus de verdade, no espírito. Então, há filhos de Deus em todas as etnias. Então, quando diz todos os homens, está incluindo o quê? Todas as etnias. Os judeus e todos os chamados gentios. Tá? Que esse conceito depois da vinda de Jesus nem existe mais. Tá? Mas antes tinha esse conceito, judeu e gentio. Você viu no início que não importa isso. O que importa é ser nova criatura. Porque você ser judeu ou ser gentio é algo da carne. E a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Tá claro isso? Então, esse conceito de todos, quando você vê Jesus morreu por todos, todos morreram, sempre está levando em conta todos os filhos, os muitos. Porque, veja, Jesus não morreu por todos os homens individualmente, 100% dos homens individualmente. Tanto que se você observar Jesus fazendo lá o simbolismo, né, na última Páscoa que ele celebrou, ele faz o simbolismo da sua morte. Ele diz assim, esse é o sangue da nova aliança. O sangue derramado por muitos, não por todos. Então, os muitos que Jesus falou, que o sangue dele foi derramado por esses muitos são todos os filhos. Então, repito, todos os homens significa todos os filhos de Deus que estão em todas as etnias. Então, o sentido de todos é um sentido de etnia. Tá claro isso? Para você entender bem isso aí. Vamos, então, à leitura aqui.
Então você viu que não tem sentido. Ninguém aceitou Adão para ser velha criatura. Então não tem sentido alguém aceitar Jesus para ser nova. Não faz sentido isso aí. Vamos observar isso aqui então? Romanos capítulo 5, verso 17 até o 19. Porque se pela ofensa de um só, o primeiro Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, que são os filhos de Deus, e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observe bem. 18. Pois, assim como por uma só ofensa, o primeiro pecado lá de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Olha só, amado, como é que foi instantânea a coisa. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, mais uma vez, todos é etnia, todos os filhos de Deus de todas as etnias. Tá? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Pegou? Pegou ou não pegou? Foi ou não foi instantâneo? A ofensa de um trouxe instantaneamente o juízo para a condenação. Então, todos os filhos de Deus antes da cruz, eles eram como os filhos da perdição. Paulo diz isso, né? Nós éramos como os filhos da ira. Por que Paulo falou isso? Porque antes da cruz eles estavam debaixo do pecado e da condenação. A erva daninha, o filho da perdição, ele já é condenado. Percebe isso? Ele já é condenado. E antes da cruz, os filhos de Deus estavam na mesma situação. Então Jesus resgatou os filhos de Deus disso aí. Ele morreu por todos, os muitos, né? Todos os filhos. Então, Adão matou todos os filhos de Deus, Jesus trouxe vida a todos os filhos de Deus. Você percebeu que foi algo instantâneo? 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, veja só, amado, muitos, olha os muitos aí, muitos é igual a todos os filhos de Deus. Acho que isso ficou claro, né? Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão e já foram feitos justos. Percebeu aí, amado? Compreendeu? O que Jesus fez foi a mesma coisa que Adão. Só que Adão para o mal, Jesus para o bem. Adão para condenação e morte, Jesus para salvação e vida eterna. São análogos. Só que o conteúdo da obra foi diferente, claro. Mas o efeito, no sentido da abrangência, ele foi o mesmo. E foi instantâneo. Assim como ninguém aceitou Adão ou creu na obra de Adão para ser velha criatura, também ninguém precisa crer em Jesus. E eu falei que o alimento era sólido hoje. O religioso não aceita isso. O religioso ele pula que nem pipoca quando ele ouve isso. Então você que está ouvindo isso, Deus está permitindo você ouvir, para ele abrir o seu entendimento. E não para você ficar gritando heresia, heresia. Não, vai estudar, irmão, em nome de Jesus. Vá estudar, para a honra e glória do Senhor, eu falo isso. Porque Deus vai abrir o seu entendimento. Você que está chegando agora na graça que eu me refiro. Para você entender bem isso aqui. Meu irmão, que coisa absurda. Ninguém tem que aceitar Jesus e crer no sacrifício para ser nova criatura, não. A boa semente já nasceu nova criatura. Agora, mas irmão Cristiano, vamos lá então. Na cruz, o Senhor então aniquilou o velho homem e fez todas as novas criaturas, né? E fez isso instantaneamente, como nós vimos. O que Adão fez contaminou a todos, o que Jesus fez contaminou positivamente, né? Ou descontaminou do que Adão havia feito. Foi tudo instantâneo. Aí você pergunta, então, irmão Cristiano, se ninguém tem que aceitar Jesus e crer no sacrifício de Jesus para ser salvo, para ser nova criatura, por que nós pregamos? Amados, nós pregamos para salvar o entendimento do povo de Deus. Para o povo de Deus servir a Deus em espírito e em verdade e angariar o seu galardão. Vocês percebem isso?
É importante vocês entenderem isso, meus amados. Você compreender que a salvação do Senhor, ela se manifesta de maneiras diferentes. Porque o Filho de Deus, ele tem que ter a oportunidade de conhecer o Evangelho para que ele venha servir a Deus em espírito e em verdade. A mente dele vai ser liberta da religião, do ateísmo, do que quer que seja, das filosofias, para que ele viva para Deus, para que ele angarie o seu galardão. Vocês estão entendendo o ponto? Então a pregação, amado, que nós fazemos, não é para salvar ninguém para a eternidade. Jesus já fez isso. A salvação, a pregação é para salvar a mente do Filho de Deus. Do engano, repito, do ateísmo, das filosofias, das religiões, do catolicismo, da mensagem pentecostal, etc, etc, etc. Então você percebeu o quê? Que os filhos de Deus, eles já nascem novas criaturas, porque já nascem depois da obra consumada. Ninguém precisou aceitar Adão para ser velha criatura, e também ninguém precisa aceitar Jesus para ser nova. Percebe isso? O filho, a boa semente, os filhos da salvação, já nascem salvos da morte eterna. Infelizmente, uma coisa que eu preciso dizer, muitos filhos de Deus vão morrer sem conhecer o Evangelho. Eu tenho no meu pensamento, e é um pensamento particular meu, né? Acredito que você pode entender e ver lógica no que eu vou falar e também crer como eu creio, que os filhos de Deus que não conheceram aqui, claro, não vão ter galardão, porque o galardão é pelas obras que são feitas nessa vida, então eles não terão galardão, mas eles são salvos da morte eterna. E eu creio que na eternidade, claro, a mente deles vai ser plenamente aberta para o entendimento. Claro que lá eles vão conhecer todos os mistérios. Tá? Só que conhecer nessa vida é um privilégio, porque você serve a Deus em espírito e em verdade, e você obtém, por meio disso, o seu galardão, que Deus é galardoador. Então, além de ser salvo da morte como você também será galardoado pelas obras que fizer nessa vida. Só que o galardão é só para as obras boas, obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Obras religiosas, obras da lei, etc. Isso não vai trazer galardão para ninguém. Tá? Então, abençoados, em nome de Jesus, entendam isso. Então, nós já nascemos livres do pecado, justamente porque já nascemos novas criaturas, já nascemos livres do velho homem, que morreu na cruz. Tá? Então, como eu disse, na mensagem anterior a essa, que o link está embaixo do vídeo no YouTube, tem lá a explicação ainda mais aprofundada sobre isso, sobre a questão do pecado. Tá? Então, estamos livres do pecado. Só que aí vem outros questionamentos, que também são plausíveis, que, sabe, as pessoas perguntam e faz parte, tá, amado? Faz parte. E é bom a gente explicar isso também. As pessoas perguntam muito, irmão Cristiano, tá, se o velho homem morreu, já nascemos livres do pecado, etc. Mas e o que João e Tiago disseram sobre o pecado? Os outros apóstolos. Tem esse ponto também, né? As pessoas perguntam, mas veja bem, isso que você está falando aqui não bate muito com o que João falou, com o que Tiago falou. Amado, é claro que não bate. Deixa eu falar uma outra coisa para você que é um alimento também sólido. Os pensamentos dos outros apóstolos, em especial aqui Tiago e João, não eram os mesmos de Paulo. Você tem alguma informação de que Tiago e João, por exemplo, estiveram no paraíso com Jesus para receber alguma revelação especial? Eu desconheço isso. Mas do apóstolo Paulo você tem essa informação. O apóstolo Paulo recebeu de Jesus ressuscitado no paraíso a revelação do que Jesus fez plena, o evangelho da graça. Percebe? Os outros apóstolos não tiveram esse entendimento. Os outros apóstolos, amados, não tinham o mesmo pensamento de Paulo sobre a graça, mesmo porque eles não receberam essa revelação de Cristo ressuscitado. Eles não estiveram com Jesus ressuscitado no paraíso. Não estiveram. Então, Paulo teve uma chamada especial e obteve uma revelação especial. Então, vamos ver o que João e Tiago, como exemplo, falaram a respeito dessa questão de pecado e tudo mais. Primeira carta de João, capítulo 1, versos do 8 ao 10. Olha o que João diz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vamos lá. Como encaixar essa visão de João em tudo que o apóstolo Paulo falou e ensinou? E é interessante, né, amado? A gente pega um estudo como o de semana passada, super profundo, com vários fundamentos, com esse entendimento, com explicação, texto, contexto, e a pessoa vem argumentar com um versículo de João.
Vocês percebem o problema da pessoa não entender a revelação de Paulo, não aprender a separar isso? Como conciliar esse pensamento de João aqui com o que Paulo ensinou? A única maneira que eu vejo de conciliar esses pensamentos é o fato de João estar se referindo a termos erros na carne. E isso é verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Neste sentido, se você olhar segundo a carne, não está errado o que João falou, porque de fato nós temos o pecado na carne. A palavra diz que o Senhor condenou o pecado na carne, né? E o pecado está na carne, como sempre esteve desde o primeiro homem. Então, nesse sentido, João está certo. Mas o problema é o contexto. Veja o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amado, isso aqui que João falou é inconciliável com o que o apóstolo Paulo ensinou sobre a graça. Veja, se o velho homem morreu na cruz, matou o velho homem, logo matou o pecado. Assista ao estudo anterior para você ver isso aí. O pecado foi aniquilado. Então, qual o sentido de eu ficar agora lembrando do pecado e pedindo perdão a Deus? O perdão que Ele já me deu ao matar o velho homem. O que João disse aqui é inconciliável com a mensagem da graça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez, se isso aqui for no sentido da carne, de obras más da carne, está certo. A carne tem os seus desejos maus, e Paulo fala sobre isso, né? Paulo diz, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O que pega aqui é essa visão do perdão. Como se fosse uma iniciativa nossa buscar o perdão, como se não fosse algo que Jesus já fez por nós. 1 João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vitória àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Mais uma vez, se você for encarar isso aqui numa visão segundo a carne, também não está errado. Aqui no caso, João estaria diferenciando os pecados. Ou seja, as obras da carne elas trazem consequências diferentes. E isso também é uma verdade. Né? Obviamente que a glutonaria tem uma consequência e o homicídio, por exemplo, tem outra. E por aí vai. Então, nesse sentido, dá para encaixar o que João falou naquilo que Paulo disse e ensinou. Mas, como eu disse, o problema do que João falou é o contexto de tudo que ele falou. Essa questão de se reconhecer o pecado e confessar, e daí vem a doutrina católica de confessar para o padre, por exemplo. Né? Percebe? Amado, olha só, vamos lá. Se você quer viver nessa visão de João, tudo bem, você viva. Porém, você vai ter que esquecer de tudo que Paulo ensinou. Então, esquece. Pega as 14 cartas de Paulo e tira fora da sua Bíblia. Aí você vive no que João falou, pede perdão pelos pecados, etc. É inconciliável, estou te falando. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mais uma vez, se Tiago está falando apenas segundo a carne, no sentido da vida terrena, não está totalmente errado isso aqui. Na verdade, está certo. Porque o que é a morte? A morte ela tem um sentido muito amplo. Né? A palavra morte no grego não é simplesmente morte física ou morte eterna. Se você entender, por exemplo, os males decorrentes da carne, quando você faz uma obra da carne, e dependendo da obra, né, ela traz uma consequência para a tua vida, né, que destrói a sua vida, que traz tristezas, que traz situações, etc., é uma maneira de entender a palavra morte. Morte tem esse sentido também, de todos os males decorrentes das obras más. Nesse sentido, beleza, está ótimo. Mas como eu disse, mais uma vez, o problema é o contexto dos pensamentos de Tiago como de João, por exemplo. Tiago 5,15. Veja o contexto. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Ok, até aqui tudo bem. Agora veja a segunda parte do versículo.
E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que Tiago está falando aqui em outras palavras? Que o pecado da pessoa que está recebendo a oração vai sair dela pela oração. Ou seja, o pecado não saiu pelo que Jesus fez. O pecado não saiu pela morte do velho homem. Jesus matou na cruz. O pecado vai sair pela oração. Você percebe, amado, que isso, eu vou repetir, isso é inconciliável com a mensagem da graça. Isso é inconciliável com a revelação do evangelho da graça revelado ao apóstolo Paulo. Me desculpe, amado, é inconciliável. Como eu falei, o que dá para fazer é você pensar que eles estão falando de obras más aqui na terra, trazendo consequências aqui na terra. Mas o problema é que eles falam de perdão. Se você confessar que você vai ser perdoado, se alguém orar por você, você vai ser perdoado. Amado, isso é inconciliável com a mensagem da graça. Se você quer viver nesses pensamentos aqui, tudo bem, mas retire as 14 epístolas do apóstolo Paulo da sua Bíblia. É simples assim. Nós aqui optamos, obviamente, em viver nas 14 cartas na revelação que Jesus ressuscitado deu ao apóstolo Paulo. E vocês veem que nós nem entramos nas cartas dos outros apóstolos. Ainda que, veja bem, você pode entrar, não tem problema nenhum. Você lê, você até retém o que é bom. Porque a Bíblia diz, né, examinai todas as coisas e retém o que é bom. Claro que você pode entrar, mas você tem que entrar nessas cartas com o mesmo caráter, por exemplo, que você entra no Antigo Testamento. Essas cartas têm um valor histórico, você tem informações históricas, etc, etc. Assim como o Velho Testamento você vê informações históricas, você vê as profecias, etc. Então, num sentido didático, claro que você pode entrar, ler, etc. Mas para você aplicar na tua vida sendo o Evangelho, sinto muito, não dá. Esses pensamentos são inconciliáveis com o Evangelho da graça. Então, amado, em nome do Senhor Jesus, você que está chegando em graça agora, pega o estudo anterior nosso, anterior a esse, está no canal aí, vê lá toda a profundidade daquele estudo, todo o fundamento e todo o estudo de hoje também, e verifica, amado, faz sentido isso que nós acabamos de ler aqui? Se o velho homem morreu na cruz... Enfim, está bem claro para você, né? Então, uma vez que o Senhor nos revelou a palavra da graça, o Espírito da verdade, então eu vou viver no Espírito da verdade. Eu não vou viver com aquilo que é inconciliável com o Espírito da verdade. Vocês estão entendendo o ponto agora? Vamos encerrar então com Gálatas capítulo 3, verso 27. Vamos ler, abençoados. Esse versículo é maravilhoso. Porque todos... Olha só, todos mais uma vez, todos os filhos, todos da boa semente, tá? Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha só, ou seja, onde é que foi o batismo? Foi na água, no rio Guandu? Foi no rio não sei o quê? Não, o batismo foi na cruz. Inclusive, semana passada nós vimos isso, tá? E também nós temos estudo sobre batismo em nosso canal, para você entender isso. O batismo foi a morte do velho homem. Esse foi o verdadeiro batismo. Então, Paulo falou, ó, todos quantos fostes batizados em Cristo, ou seja, todos que morreram na cruz com Cristo. Quem são esses todos? Mais uma vez, são os muitos, tá? São os muitos filhos. Os todos são todos os filhos de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, ou seja, todos que morreram na cruz com Cristo, já foram revestidos de Cristo. Você entende por que você está em Cristo? Porque você já nasceu batizado. Em outras palavras, você já nasceu com o velho homem morto. Porque o verdadeiro batismo foi isso. Foi o velho homem ter morrido com Jesus na cruz. Amém? Está bem entendido isso? Então, sim, nós já nascemos novas criaturas. Já nascemos com a obra consumada. Em nome do Senhor Jesus.